Cantamos santo, poderoso, ouça o meu clamor. Santo é o teu nome, ó Deus. Cantamos santo, com os céus cantamos santo, poderoso, ouça o meu clamor. Santo é o teu nome, ó Deus. Santo, santo, com os céus cantamos santo, poderoso, ouça o meu clamor. Santo é o teu nome, ó Deus. Ele é santo.
Santo é o teu nome, ó Deus. Aleluia. Deus é santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Paz, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de reflexão e meditação nessa noite. Quero desejar a todos uma excelente noite, a todos os queridos que já estão aí. E nós vamos, no tempo proposto para hoje, falar sobre o momento pós-pandemia, não é? Nós estamos muito envolvidos com o então, o já, o agora, mas eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, para nós meditarmos e pensarmos no pós-pandemia. A igreja depois da pandemia, né? Então, como é que a gente vai equacionar tudo isso, né? Como é que a gente pode, em Deus, encontrar caminhos? E o tema é um tema provocativo, é óbvio, né? Em se tratando de algo que nós não temos, não dá para abordar e falar sobre aquilo que nós não temos. Ou seja, o amanhã nós não temos. Então, por isso o tema não é encontrar respostas para como nós vamos viver como igreja pós-pandemia, porque isso seria uma contradição de termo, falar de algo que nós não temos. E a Bíblia é muito clara quando ela afirma que o que nós temos é hoje. Por isso, nós precisamos viver o hoje, né? Então, é muito interessante isso. Nós atentarmos para o fato de que não dá para falar como vai ser amanhã. E a prova que não é possível fazer uma abordagem, previsões para o amanhã, foi exatamente o que aconteceu no início desse ano. Se nós formos abrir para cada um dos seres humanos, não só dos que estão aqui, mas todos os seres humanos, relatarem como eles esperavam os primeiros meses do ano de 2020, eram previsões totalmente contrárias ao que nós estamos vivenciando nos primeiros anos do ano de 2020. Portanto, uma grande verdade é: o amanhã não nos pertence. E aí Jesus disse algo interessante, porque Jesus afirmou assim: basta a cada dia o seu mal. Quando Jesus profere essas palavras, ele estava falando sobre os processos de ansiedade que são desenvolvidos pela preocupação com aquilo que nós não temos, que no caso é o amanhã. Então, basta a cada dia o seu próprio mal. São as palavras de Jesus que ele estava proferindo ao tratar do assunto amanhã. Porque ansiedade, que era o tema que ele estava abordando, ansiedade é, na verdade, dentre muitas coisas, uma das principais é o excesso do amanhã. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso do que nós não temos, que é o amanhã. Então,
introdutoriamente queria deixar já claro com você isso. Por quê? Porque você pode suportar o acúmulo de problema ou de problemas de um dia, uma desilusão, um plano frustrado, um momento de ira, um desacerto conjugal, a chatice do outro, seja ele chefe, ou empregado, ou patrão, o preço das coisas, mas você não pode suportar essas coisas quando elas se acumulam. O acúmulo, quando se somam na linha do tempo e se transformam nos dramas dos dias que se transformam em semanas, as semanas que se transformam em meses, e os meses que se transformam em anos, e os anos que se transformam em décadas, é impossível lidar com isso. Então, quem faz isso, quem acumula por via da ansiedade esse excesso do que não tem, que é o amanhã, já sabe o resultado, vai adoecer. Adoece o corpo, porque somatiza as dores acumuladas, e adoece a alma, com depressão, ansiedade, pânico e tantas outras enfermidades de alma. Só uma pessoa que pensa ter a alma de lata, coração de pedra e nervos de aço pode alimentar a ilusão de suportar esse acúmulo do amanhã. Então, a palavra de Deus também vai fazer menção: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Foi outra dica de Jesus. Veja como Jesus trata aqui do hoje, como ele não projeta nada para frente, nem olha para trás. Trocando em miúdos, a palavra do nosso mestre não deixa que haja, para que a gente não deixe que haja acúmulo desse mal do amanhã no nosso ser. Pois o volume desse acúmulo vai intoxicar a gente. Produz infecção generalizada e vai nos inviabilizar para a vida. Então, ora, é certo que os problemas humanos são sempre contidos entre o ontem e o amanhã. Pois nós sofremos pelo que já passou e pelo que ainda virá. E aí o que acontece quando a gente vive assim? Num passado que não volta mais e num amanhã que nós não temos. Nós esquecemos de viver o agora. Então, o convite nosso, olhando nessa perspectiva, é para que eu e você aprendamos o quanto antes a ser feliz hoje. Ou seja, infeliz hoje. Por quê? Porque amanhã tudo pode mudar.
Então, não prolongue nada. Zere a conta no final do dia. Durma em paz, durma tranquilo. Porque aquele que governa o universo está olhando para você. E ele sempre conspira para nos fazer o bem. Então, clarear isso para você, para a gente pensar sobre a igreja pós-pandemia. Tem um texto que eu quero fazer menção dele, que está em Tiago, capítulo 4, que diz assim, verso 13, Tiago 4, 13. Eis agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Não é interessante esse texto? Interessantíssimo, esclarecedor esse texto. Como será o nosso amanhã? Nós estamos pensando na perspectiva hoje de a igreja pós-pandemia. Como será a igreja depois que isso tudo passar? Nada de novo daquilo que a igreja vem fazendo há mais de 2000 anos. Que é anunciar a salvação de todo aquele que crê no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário para a salvação, para o perdão dos pecados de todo aquele que nele crê. A igreja vai continuar pregando o evangelho, falando aos homens acerca da boa notícia. Não há mudança alguma. Por quê? Porque Deus vai continuar sendo o Senhor da igreja. Então a igreja vai bem, muito obrigado. E continuará assim. Não há nada de novo. Pastor, a igreja vai piorar. Não, a igreja não vai piorar. Quem piora são os componentes, os seres humanos que compõem a igreja. A igreja gloriosa de Jesus continuará pós-pandemia do mesmo jeito que sempre foi. Por quê? Até porque quem acredita e crê no evangelho sabe que, na verdade, o que nós estamos vivendo e que o vírus que gerou todas essas complexidades que gerou no mundo
e a igreja está inserida, porque a igreja não habita na espiritosfera, a igreja está na terra. Então a igreja continuará sendo igreja. Agente de Deus na história da humanidade para dizer aos homens que existe a possibilidade de um retorno, de uma volta para Deus. Até porque, como eu ia dizendo no início, o que é o vírus? Na verdade, o vírus não quer dizer nada. É bem verdade que a pandemia causada pelo coronavírus se tornou um terreno fértil para a religião. A pandemia criou um mercado para si próprio. E não se engane, o mundo, não apenas a igreja, o mundo pós-pandemia não será melhor do que era antes, não se engane. Muita gente diz assim, depois disso tudo, as coisas vão melhorar. E tem os profetas que profetizaram no final de 2019, que janeiro, fevereiro, março, os primeiros anos de 2020, seriam anos poderosos e abençoadíssimos. Esqueceram do vírus. Então, da mesma maneira, pode ser que alguém esteja profetizando isso. Terminado, acabado essa fase do vírus, nós vamos voltar melhores, não se engane. O mundo pós-pandemia vai ser pior, mais violento, mais desigual, com mais fome e miséria. Não se engane. O vírus chegou e com ele chegou uma verdade, que o vírus ele é democrático na sua violência universal. Pois todos são iguais perante o vírus. O vírus veio nos trazer uma verdade que a gente estava esquecido. Daquilo que é equânico, que nivela todos os seres humanos. Ou seja, a nossa fragilidade. O texto que eu li de Tiago diz que nós somos um vento, como um vento. A nossa vida é como um vento, um sopro, e se vai. Então, como vai ser a igreja? Do mesmo jeito que sempre foi desde a sua fundação pelo Senhor da igreja, Jesus Cristo. E que ele afirmou que estava estabelecendo a sua igreja e que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela. Ou seja, aconteça o que acontecer ao longo dos dias que se seguem, a igreja continuará do mesmo jeito. Que jeito? Pregando, ensinando, cuidando de gente, amando as pessoas,
falando da boa nova do Evangelho. Vida que segue, normal, sem preocupação com amanhã. Como vai ser amanhã? Como nós vamos desenvolver igreja? Como nós vamos pagar aluguel de templos para quem tem aluguel? Como vai ser o desenvolver das dinâmicas, dos processos, dos trabalhos? Do mesmo jeito. Não haverá mudança. A mudança que haverá serão mudanças em nós, que somos membros desse corpo. E que se nós continuarmos amando, honrando, servindo, adorando a Deus, a igreja continuará sendo igreja. Então, não nos pertence o amanhã, nem como igreja. Se pudéssemos arriscar como vamos estar pós-pandemia, eu arriscaria. Nós vamos estar como igreja, como estávamos antes do vírus. É óbvio que o vírus carrega com ele todo esse processo do que é novo, do isolamento, do fechamento de comércios. É óbvio que isso afetará, e já afetou em grande escala, os humanos. Mas a igreja seguirá cumprindo o propósito e a missão para a qual ela foi criada. A igreja foi instituída para ser esse agente da boa notícia. Que notícia? Que eu, um pecador, quanto mais, ao me arrepender dos meus pecados, eu encontro salvação em Cristo Jesus, apresentado a mim, a todos aqueles que vão ouvir, pela igreja. Então, meu querido, Jesus, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos. A igreja não precisa estar ansiosa quanto ao seu amanhã. Billy Graham, o maior ganhador de almas, o maior evangelista do século XX, disse a seguinte frase: eu li na minha Bíblia e o final está escrito, o final é glorioso. Então nós já sabemos como termina, porque está escrito na Bíblia. Como termina os dias da igreja na terra? Uma noiva ataviada de vestes brancas que vai se encontrar com o noivo para ingressar naquilo que a Bíblia chama de eternidade com Deus. Então, o final é glorioso. Não há por que preocupar com o amanhã. O amanhã não nos pertence.
Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Assim como não sabíamos dia 31 de dezembro de 2019 que nós viveríamos um fevereiro, março, abril, maio e possivelmente junho, como nós estamos vivendo. Por quê? Porque o amanhã não nos pertence. E aí Jesus acrescenta: basta a cada dia o seu mal. Então, meu querido, como nós vamos ser igreja amanhã? Só o Senhor sabe. Como nós vamos ser igreja hoje? Pregando o Evangelho. Genuíno. Puro. Sem misturas. Cristalino. Esse é o nosso hoje. E amanhã, se Deus permitir, como diz o texto de Tiago que nós lemos, amanhã nós não temos. Mas se Deus permitir que exista amanhã e o sol nasça, a igreja, nesse amanhã que nós não temos hoje, será nesse amanhã que Deus permitir, se Ele permitir, a igreja de Jesus, agente de Deus na história, pregando as boas novas do reino de Deus, fazendo com que o reino venha. Venha o teu reino. E que a vontade dele seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, como será a igreja pós-pandemia? Não sabemos. Como será a igreja hoje? Hoje nós fomos até aqui e seremos até o final do dia que Deus nos permite, igreja como a Bíblia diz que igreja tem que ser. Amando o próximo, estendendo a mão, levando as boas novas, cuidando dos que precisam de cuidado, cuidando dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, do estrangeiro. Ou seja, uma igreja atuante no hoje. Amanhã, diz Tiago, vocês deveriam parar de dizer que vocês vão fazer e acontecer. Antes, vocês precisariam mudar o discurso e dizer: se Deus permitir, nós iremos e voltaremos. Com a igreja é a mesma coisa. Se o Senhor nos permitir ter amanhã, nesse amanhã que nós não temos, nós temos o hoje, quando chegar o amanhã e Deus permitir, ele não é mais amanhã, ele é hoje. Então, nós nunca vamos ter o amanhã. Nós sempre como igreja, nós vamos ter o hoje. Só o hoje. Amém? Você tem hoje. Você é membro da igreja hoje. Amanhã, quando Deus permitir que ele nasça, que ele se torne realidade, porque ele quis, ele permitiu, então aquilo que hoje para nós é o que nós não temos, que é o amanhã, quando ele chegar, como nós não temos amanhã, ele não é amanhã mais, ele é hoje. Sempre hoje. Nós só temos o hoje. Então, viva como igreja hoje. Seja um membro atuante hoje. Seja um membro que se envolva nas causas de Deus. Abrace as causas de Deus na igreja. Hoje. Porque amanhã nós não temos.
Então, descanse o coração, porque a igreja vai continuar sendo igreja. Amém? Termino aqui, deixo essa reflexão com você e que você tenha um restante de sábado aí abençoado, que Deus visite a sua casa, a sua família, que você reflita nisso. E é óbvio que eu estou falando como igreja, mas o texto serve para nós também, na nossa individualidade. Viva hoje. Você só tem hoje. O amanhã, mas ontem eu não tinha e eu vivi hoje. Não, o hoje que você viveu não é referido, não é referendado como amanhã. O que nós vivemos hoje não chama-se amanhã. E o amanhã não vai chamar amanhã. O amanhã, se Deus permitir, ele será hoje. Amém? Deus te abençoe. Beijo no coração a todos aí que participaram. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Todos. Beijo. Beijo no coração. Amo vocês. Fique na paz. Amanhã, 19 horas, nós nos reuniremos no nosso templo para adorar ao Senhor, ter comunhão, mesmo que sem abraço, aperto de mão, mas nós vamos estar juntos no templo às 19 horas para cultuarmos ao Senhor, bendizermos o nome dele e vai ser uma bênção. Amém? Se prepare para isso. Não esqueça sua máscara. Vá. Não fique em casa se você não está no grupo de risco, se você não está com estado febril, se você não tem mais de 60 anos, as crianças ainda estão com a restrição, só acima de 12 anos, os idosos até 60, acima de 60 não é permitido. Teremos lá todo o nosso cuidado, álcool em gel, né, todas as cadeiras conforme naquela disposição que você já sabe, 2 metros, o termômetro para fazer a medição, aferir a sua temperatura, tudo do jeito que os órgãos competentes pediram, nós estamos fazendo. E vai ser uma bênção, como foi domingo, extraordinário, presença de Deus, adoração, palavra de Deus. Eu espero você, tenha um restante de noite abençoado e se o Senhor nos permitir, como diz Tiago, amanhã nós nos encontraremos e o amanhã será hoje. E hoje, então, nós vamos adorar o Senhor. Amanhã, que é amanhã, que não é hoje, mas que amanhã vai se tornar hoje. Deus abençoe. Beijo, amo vocês.